Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais brutais e, ao mesmo tempo, fascinantes do livro dos Juízes. É sobre um conflito civil que não foi decidido na espada, nem na estratégia, mas na pronúncia de uma única palavra. Uma história que fala sobre orgulho, identidade e um teste de vida ou morte. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que pode um detalhe tão pequeno, uma diferença de sotaque, se transformar na linha que separava a vida da morte para um exército inteiro? Bom, vamos entender isso melhor. Tudo começa com um clima já bem pesado entre tribos irmãs de Israel. Isso era até comum naquela época, sabe? De um lado, tínhamos os homens de Efraim. Do outro, o pessoal de Gileade, liderado por um guerreiro chamado Jefté. A confusão toda estourou logo depois de uma grande vitória militar do Jefté. A acusação dos efraimitas vem carregada de raiva. Eles se sentiram totalmente deixados de lado, sabe? E a ameaça é bem direta, na lata. Uma declaração de guerra pessoal contra o Jefté, que era, no fim das contas, um compatriota deles. Só que o Jefté não deixa barato. Ele vira completamente o jogo. Ele diz que, na verdade, pediu ajuda sim, mas que Efraim simplesmente não apareceu. O que a gente vê aqui é mais do que um mal-entendido. É um ressentimento antigo que estava só esperando uma faísca para explodir. E explode. As acusações viram ação. Jefté reúne seus guerreiros e o que era uma discussão vira uma guerra civil, irmão lutando contra irmão. O resultado foi uma vitória clara para os gileaditas, mas o pior ainda estava por vir. E é aqui que a história chega na sua parte mais famosa e, vamos dizer, sinistra. Com o exército de Efraim derrotado e em fuga, os gileaditas precisavam de um jeito de identificar os inimigos que tentavam escapar disfarçados. E a solução que eles encontraram foi genial e, ao mesmo tempo, terrível. Primeiro, a estratégia militar. Eles foram espertos, dominaram os únicos pontos de travessia do Rio Jordão. Qualquer um que quisesse fugir teria que passar por eles. A armadilha estava montada. E a arma escolhida para essa armadilha não foi uma lança, foi uma palavra: Shibolete. O ponto é que o dialeto do pessoal de Efraim não tinha o som de she, como em chuva. Eles falavam com o som de c. E essa pequena diferença na fala virou a sentença deles. O procedimento era metódico, frio. Se um fugitivo negava ser de Efraim, vinha o teste. Se a pessoa falhasse, se a própria língua a traísse e ela dissesse Sibolete, era morta ali mesmo, na beira do rio. Era literalmente uma senha que valia a vida. Certo. E qual foi o resultado final dessa briga entre irmãos? Qual foi o custo desse orgulho todo, dessa vingança brutal? A resposta é pesada. O preço foi devastador. 42 mil. O número é chocante. Não foi uma pequena batalha, foi um massacre em massa de uma das 12 tribos de Israel, feito pelos seus próprios irmãos. Um lembrete bem sombrio de como conflitos internos podem ser destrutivos. E quanto ao Jefté? Bom, o tempo dele como líder de Israel foi curto, só 6 anos. E o seu legado ficou para sempre marcado por essa vitória sangrenta sobre seu próprio povo. Depois da morte de Jefté, a narrativa do livro dos Juízes muda completamente de tom. O contraste com o que vem a seguir é impressionante. Olha só os líderes que vieram depois: Ibzan, Elon, Abdon. O texto não fala de guerras, não fala de batalhas. Pelo contrário, o foco é em paz e prosperidade, medido pelo número de filhos, de netos. É como se, depois daquele banho de sangue, a prioridade virasse a família e a continuidade, um sinal de tempos mais pacíficos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história do Shibolete é de muito tempo atrás, mas a mensagem dela é super atual. Ela nos força a pensar em como a gente identifica o nós e o eles hoje em dia. Muitas vezes não são uniformes ou fronteiras, mas as pequenas coisas, a linguagem, o sotaque, a cultura, que acabam criando as divisões mais profundas. Fica a pergunta: o que revela mais sobre quem somos? As bandeiras que defendemos ou as palavras que falamos?